Vamos começar então o nosso primeiro capítulo. Vocês perdoem a voz, mas para não haver interrupção no nosso estudo, ela melhorou um pouco, não está normal, mas dá para gente estudar juntos. Vamos então ao primeiro capítulo, em torno do sexo. Vamos ver a pergunta 201 do Livro dos Espíritos. Pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Nós somos espíritos e nós encarnamos ora como homens, ora como mulheres. E nós temos dentro de nós as nossas características, as nossas tendências. E nós vamos, através das encarnações, criando dentro de nós estas características. Vamos montando dentro de nós quais são as nossas energias. Como o oriental coloca de Yang e Yin, nós temos energias, nós não temos sexo, nós temos tendências e temos energia. Então nós precisamos entender essas características, saber lidar com elas, porque da mesma forma que nós somos sagrados, porque somos filhos de Deus, somos co-criadores menores, somos deuses, co-criadores menores, o sexo faz parte desta cocriação. O sexo é a forma que nós temos de trabalharmos junto com a energia de Deus para materializarmos aqui na Terra um espírito. É a maior materialização, a materialização mais duradoura que existe. É de uma reencarnação. 9 meses na barriga da mãe, depois 80, 90, 100 anos. É o maior tempo de materialização. É um trabalho de parceria que nós temos com a espiritualidade maior para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Faz parte das leis de Deus, faz parte das leis universais. É sagrado. Quando nós vimos lá no prefácio, quando Emmanuel pergunta de que forma, porém, as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre, ele faz essa colocação. Por quê? Porque ele está recebendo muitas perguntas em relação ao sexo. Nós estamos aqui nos anos 70. Ele escreveu, ele colocou esse livro aqui, né? Nós vamos ver, ele sempre assina o prefácio quando termina de escrever o livro, né? 5 de junho de 1970. E essa colocação que ele faz aqui de que forma as teses do sexo são tratadas no plano espiritual. Então ele está trazendo esses tratados, essas colocações do plano espiritual para nós. Então aquela surpresa com a revolução sexual, nós comentamos, né, no nosso estudo passado, 69 foi o destoque, nós tivemos ali no final da década de 60, começo de 70, quando ele escreve esse livro, né, junho de 1970, os hippies, todas as revoluções, né, a pílula anticoncepcional, uma série de coisas que começaram a, digamos assim, ir para o outro lado. Nós não podemos nem ter nos 8, que é a repressão, que é jogar um balde de lama em cima das energias genésicas, né, das energias sexuais, e nem usar esse balde de lama, usar essa sujeira toda que foi colocada, né, que os nossos irmãozinhos estudantes colocaram, porque é uma forma de a gente não perceber o sagrado, a gente não perceber essa comunhão energética de amor, de luz, de comunhão com Deus, que é a energia sexual. Então é uma forma de atrasar o nosso desenvolvimento. A gente não pode pegar tudo isso e jogar para o extremo, sem regra, sem disciplina, como os animais, no instinto, como se estivessem no cio. Então nem 8, nem 80. Então o que o Emmanuel está nos trazendo são as colocações do plano espiritual para nós aqui encarnados,
para nós entendermos como nós devemos lidar e trabalhar com as nossas energias sagradas, essas nossas energias sexuais. E aí ele responde semelhante indagação repetidamente endereçada a nós outros, né, aos espíritos, como ele se coloca aqui, pequenos servidores desencarnados, motivou a formação do despretensioso volume que oferecemos aqui aos leitores amigos. Então é com essa colocação do plano espiritual para nós como esclarecimento que nós temos que nos debruçar e estudarmos aqui o que o Emmanuel está nos trazendo. Questão 201, nós somos espírito, nós não temos sexo. Nós ora encarnamos como homens, ora nós encarnamos como mulheres, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado, e dependendo daquilo que nós temos que realizar. Nós vamos ver Chico Xavier, uma alma profundamente feminina. Nós vamos ver a maioria das encarnações do Chico como mulher. A Flávia, no livro Há 2000 anos, a Lívia, no livro Ave Cristo. Nós vamos ver o Emmanuel, né, com características muito masculinas. Nós vamos ver a maioria das suas encarnações como homem, né? Nós vamos ver Públio Lentulus, nós vamos ver Nestório nos 50 anos depois, nós vamos vê-lo no Basílio, né? no Ave Cristo, no Padre Damiano, com o Padre Manuel da Nóbrega, o Padre Damiano no Renúncia. Então nós vamos ver essas tendências. Agora o Chico, se ele viesse como mulher, ele não conseguiria realizar o trabalho que ele realizou numa sociedade patriarcal, numa sociedade onde se tinha e tem ainda um desrespeito muito grande para as mulheres, principalmente para uma mulher pobre e para uma mulher pobre e mestiça, porque nós vamos ver a miscigenação ali, né, nas características do Chico. Então uma mulher pobre, uma mulher parda, ele não teria a menor chance de realizar o trabalho dele. Ele precisou encarnar como homem para poder realizar o trabalho dele. Então, conforme o trabalho que vai se realizar, precisa de um gênero aqui na Terra, por causa de preconceitos e problemas que nós temos que resolver aqui na Terra. E nós somos espíritos, nós não temos gênero, nós temos energias. E essas energias é que dão características. E não estou falando aqui de características de escolhas nem de gênero. Eu estou falando aqui de características energéticas, que é isto que o Emmanuel está colocando aqui. Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Como são realizados, como são estruturados esses temas? Através de várias encarnações, como homem e como mulher. Então nós temos tendências, nós temos marcas, nós temos vínculos, nós temos processos dolorosos e kármicos que nós criamos, encarnados como homens, nós criamos esses mesmos processos encarnados como mulheres. Então nós temos ideias, preconceitos, tendências, digamos assim, erotismos criados nessas reencarnações como homens e como mulheres, que ficam marcados, ligações que nós criamos, porque toda vez que nós interagimos com o outro, nós criamos ligação. E se nós menosprezamos o sentimento, se nós menosprezamos a emoção do outro e usamos o outro
como objeto sexual, seja como homem, seja como mulher, nós vamos criando vínculos, vamos criando processos kármicos, vamos criando dívidas que vão criando marcas dentro de nós. Então, cada um de nós traz de vidas passadas os nossos temas particulares com referência ao assunto, as nossas tendências, as nossas dívidas e os nossos processos kármicos e as nossas, digamos assim, os nossos erotismos que nós temos que trabalhar, independentemente de estarmos encarnados hoje, aqui agora, como homens ou mulheres. Nós temos temas, nós temos assuntos, nós temos energias dentro de nós que nós precisamos disciplinar, educar, independente de hoje estarmos encarnados como homem ou como mulheres, porque isso foi adquirido ao longo do tempo como homens e mulheres que fomos encarnando ao longo do tempo. Ele continua atendendo a soma das qualidades adquiridas, aonde? Nessas reencarnações, nessas indas e vindas, adquirimos problemas, nós adquirimos dívidas, mas adquirimos qualidades também, aprendizados, realizações. Então, atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, nessa fila de reencarnações que nós temos, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registras nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Então, nós, através das nossas tendências e através desses aprendizados e dessas, digamos assim, dessas estruturas que nós vamos amealhando a cada reencarnação, nós vamos criando as nossas tendências. Então, nós vamos ter tendências energéticas, não estamos falando de gênero, não estamos falando de morfologia, macho, fêmea, estamos falando de tendências energéticas, Yang e Yin. Nós estamos falando de tendências energéticas que cada um de nós temos, independentemente de estarmos encarnados como homens e como mulheres. Como eu coloquei do Chico, a necessidade, às vezes, de uma encarnação num determinado gênero morfológico, homem ou mulher, para o aprendizado. Encarnar como mulher para aprender como mãe, aprender a amar, aprender a educar. Encarnar como homem para aprender a ser parceiro, aprender a ser pai, aprender a sustentar e a, digamos assim, dentro da sociedade patriarcal, né, conduzir uma família. E dependendo da missão, aqui no planeta Terra patriarcal e, às vezes, muitas vezes até hoje misógino, né, discriminando a mulher, vindo como mulher para aprender e sentir na pele o que fez ontem, e vindo como homem, às vezes, em missão para ajudar a mudar isso. Ou pelas tendências da sociedade, é a única forma de poder realizar o seu trabalho. Jesus não poderia realizar o trabalho dele se ele viesse como mulher, numa sociedade que a mulher era considerada com menos valor do que um camelo. Então nós precisamos entender essas colocações, por isso que ele diz: o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, né, de estar como macho ou estar como fêmea, né, sinais morfológicos, encerra em si mesma, encerra em si extensa problemática em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Aqui ele está fazendo um resumo
que a gente... O Emmanuel é de uma síntese tão grande que às vezes a gente pega uma sentença do Emmanuel e a gente dá para escrever um livro. Então, o que ele está colocando? Cada um de nós tem a sua individualidade. Cada um de nós tem a sua bagagem. Cada um de nós tem as suas características sexuais que precisam ser disciplinadas, que precisam ser educadas. E Deus ensina através do tempo. Cada um de nós tem tendências que precisam ser vistas e revistas. Nós não estamos falando aqui de moralidade dos homens. Nós estamos falando de moral, educação e disciplina de Deus. Porque, por uma estética, nós somos capazes de termos disciplina para educar a alimentação, mudar hábitos alimentares, fazer exercício por estética, para manter um corpo saudável, manter um corpo bonito. E nós não paramos para pensar na força, na energia do nosso chakra genésico, na junção de energia com as energias de Deus quando nós estamos trabalhando com o sexo, quando nós estamos trabalhando com o chakra genésico, como nós estamos próximos de Deus, como nós somos co-criadores através da procriação, numa proximidade com a energia de Deus que nós não temos de outra forma, porque nós estamos trazendo para junto de nós um irmão ao qual nós vamos ajudá-lo a se materializar aqui na Terra, para que ele possa aprender, crescer da mesma forma que nós tivemos através do nosso pai e da nossa mãe, a oportunidade de materializarmos aqui. É uma materialização mais longa, mais duradoura que existe aqui na Terra. Vem cá. Maravilhosa, sagrada. O sexo é sagrado. São energias sagradas que nós temos que aprender a lidar sem hipocrisia, com disciplina, com educação, com compreensão, com responsabilidade em relação ao outro, em relação aos sentimentos do outro. Nós não podemos usar ninguém, nem permitir sermos usados. Nós temos que ter um olhar como Deus olha para nós. Um olhar sagrado, porque somos filhos de Deus, irmãos mais novos do Mestre Jesus. E todas as nossas energias são sagradas, todas as nossas energias têm que ser utilizadas para os propósitos divinos. Eu não estou falando aqui de religiosidade, não estou falando de moralidade chinfrim desse planeta. Eu estou falando de energia, estou falando de divindade, estou falando de evolução, estou falando de elevação. E quando ele diz disso aqui, além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, estar encarnado como fêmea, como macho, como homem ou como mulher, encerra em si extensa problemática que nós trazemos de várias encarnações mal resolvidas, mal colocadas, porque existe um tabu. Não se fala, mesmo dentro da doutrina espírita. Por isso que Emmanuel traz esse livro, que infelizmente é pouco estudado. Porque vamos falar de tudo, de sexo não. Porque aí a gente entra em problemas. Não, nós precisamos falar de tudo, nós precisamos entender tudo, porque tudo que existe em nós é sagrado. E nós temos que buscar o sagrado em tudo. Não é eleger isto ou aquilo como sagrado, não. Toda a criação divina é sagrada. E nós temos que encontrar o sagrado em tudo. Tudo que existe em nós é sagrado. Todas as nossas energias são sagradas. Todas elas. E nós precisamos aprender a lidar com cada energia como ela é sagrada, divina.
E temos responsabilidade em utilizar cada uma das energias que Deus coloca à nossa disposição. Coloca em nós. Porque somos uma centelha, estamos mergulhados, somos uma centelha divina, porque somos criação dele, estamos mergulhados na energia de Deus, no pensamento de Deus. Então ele diz aqui, cada um encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. As vinculações que nós criamos através das nossas encarnações. E, digamos assim, os desajustes, os problemas que nós enfiamos embaixo do tapete, os sentimentos que nós enterramos dentro de nós, os problemas que nós não aprendemos a resolver através de várias e várias encarnações, e nós trazemos conosco, independentemente do gênero morfológico que estamos encarnados aqui. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. Características nossas. Estamos encarnados como mulher, somos extremamente emotivos, a sociedade não reprime, permite. Estamos encarnados como homens, se somos emotivos, a sociedade reprime. E isso está completamente errado. Embora as nossas emoções precisam ser trabalhadas para virarem sentimentos, porque o sentimento faz parte da evolução, a emoção faz parte da primitividade, nós temos que trabalhar, mas nós vamos trabalhar a emoção da mesma forma que nós trabalhamos o instinto. O instinto e a emoção nós usamos, o instinto principalmente quando estávamos como animais. Vamos continuar usando o instinto como hominais, mas nós vamos aprimorando. Vamos trabalhando o instinto e vamos aprimorando esse instinto para que ele se transforme, né, nos nossos sentimentos. Ele se transforme com a nossa evolução. As emoções também vão se transformando em sentimentos. O sentimento é a emoção trabalhada, burilada, resolvida com a razão, aprimorada com conhecimento, trabalhada com a fé, disciplinada através da evolução. Então aqui quando ele fala dessas particularidades no mundo emotivo, são particularidades que são só nossas. Nenhum espírito é igual ao outro. Nós somos espíritos vivendo experiências na Terra, e na Terra, este corpo que nós usamos como veículo para estudo e aprendizado tem sexo, tem particularidades femininas e particularidades masculinas. Nós, como espírito, não temos sexo, mas temos energias com particularidades Yang e particularidades Yin, como o oriental coloca, que são energias, características nossas. Eu posso ter uma característica Yang, que é predominantemente, digamos assim, ativa, dentro da razão, dentro da lógica, num corpo feminino. Ou Yang, num corpo masculino, e vice-versa. Independentemente de estar num processo de desencaixe ou num processo de desestabilização de aprendizado, às vezes num processo kármico obrigatório de estar ali vivenciando uma situação que eu não consigo lidar com ela, que é ser extremamente masculino num corpo feminino, ou extremamente feminino num corpo masculino, porque aí são características de aprendizado, de prova ou de expiação, mas sim de aprendizado. Características que fazem parte do aprendizado deste planeta, que não tinha as conotações, que não tinha o preconceito que nós passamos a ter a partir da Idade Média.
Nós não vemos o preconceito com a homossexualidade, porque a homossexualidade são características que nós temos aqui no planeta de aprendizado, como prova ou como expiação. Nós vamos ver na Grécia Antiga, nós vimos no livro A Caminho da Luz, que nós acabamos de estudar, não existia esse tipo de preconceito que existe a partir da Idade Média, criado por nós. Então, é outra coisa que nós temos que trabalhar e eliminar em nós todo e qualquer tipo de preconceito, de raça, de credo, de religião. Cada um vai vivenciar a sua vida, o seu aprendizado conforme a sua bagagem de religião, de crença, de credo, de sexualidade. Nós estamos aqui para aprender principalmente com o diferente, porque é o diferente que tem a nos ensinar. Vamos voltar aqui. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Educação e controle. Não é repressão, não é celibato, não é orgia, não pode ser um lado, não pode ser celibato, está proibido, isso não existe. Sexualidade faz parte do homem em termos de humanidade, faz parte do aprendizado. Como não pode ser uma energia solta, à torto e à direito, desenfreadamente. No animal ainda é um processo instintivo de procriação. No ser humano é de depravação, de jogar lama no chakra genésico, de jogar lama na energia divina que existe em cada um de nós. Criar vínculos emotivos, criar vínculos por usarmos, por mexermos com a emoção do outro e usarmos o outro, independente do outro ser homem ou ser mulher. Quando nós mexemos com a emoção do outro, nós criamos uma algema com esta pessoa e levamos esses vínculos conosco para a vida espiritual e para a próxima encarnação. São energias que, trabalhadas juntas por serem sagradas, criam vínculos que atravessam séculos. E aí nós vamos parar e pensar o que nós estamos fazendo conosco, com essas energias sagradas. O que essa molecada, infelizmente, está fazendo com essa história de ir para uma balada, terminar num motel, trocando energias, criando vínculos para a eternidade, às vezes, criando os vínculos que vão levar séculos para se desvencilhar depois, sem parar para pensar no que está fazendo, nas energias que estão criando. Eu não estou falando de moralidade aqui, não. Essa moralidade chinfrim, hipócrita da sociedade. Eu estou falando de troca sagrada de energias, de vínculos sagrados que nós criamos com todo aquele que nós trocamos energias sagradas. O nosso genésico é um chakra como todos os outros chakras sagrados, com energias que nós temos que aprender e saber trabalhar, porque são sagradas como todas as outras energias que existem no nosso corpo físico. E que, infelizmente, os nossos irmãozinhos instigantes conseguiram jogar um balde de lama e nós trazemos esse sagrado como sujo há milênios. E precisamos limpar tudo isso dentro de nós para podermos aprender a utilizar essas energias sagradas, a lidar com elas com disciplina e aprendizado. Como eu estava falando, a gente tem disciplina para alimentação, disciplina para uma estética de manter exercícios, e não buscamos disciplina e educação para uma energia sagrada dentro de nós, que é a sexualidade, que é o nosso chakra genésico, onde está a energia da sexualidade. Por isso que ele diz, o sexo se define desse modo
por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle, disciplina, educação, controle, aprendizado, evolução. Tem nada a ver com moral hipócrita, chinfrim. Não tem nada a ver com ideias de não, para ser livre tem que fazer o que quiser. Não, para ser livre nós temos que ter responsabilidade. Fazer o que quiser é ser irresponsável, indisciplinado. Aprender e evoluir é pensar no nós em vez de pensar no eu. Isso é altruísmo. É entrar dentro de nós mesmos, nos conhecermos e nos colocarmos à disposição do Pai, à disposição do Mestre, para sermos úteis, verdadeiramente úteis, aprendendo com cada situação e com cada lição, porque nós temos, sim, como aprender com cada situação, com cada lição, com cada irmão que cruza o nosso caminho. Por meio dele, do sexo, dimanam forças criativas, as quais devemos, na Terra, o instinto da reencarnação. Dimanam quer dizer correr suavemente, brotar, fluir, né? Organizar-se, vir, flui. Então, por meio do sexo, fluem forças criativas. Nós podemos usar essas forças criativas para o trabalho, para a pintura, para a música, para o estudo, para a evolução. Podemos usar essas forças criativas para trocas energéticas com alguém que nós estamos dividindo a vida, seja ele um homem ou uma mulher. Nós podemos usar essas forças criativas para o grupo com o qual nós estamos juntos, tentando criar uma ONG, um orfanato, uma casa de idosos, um grupo de estudos, um grupo mediúnico, formamos uma egrégora. Nós podemos usar as nossas forças criativas para juntos podermos evoluir. Então, o sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Por meio dele, do sexo, dimanam, fluem forças criativas, as quais devemos na Terra o instituto da reencarnação, possibilidade de reencarnarmos, estarmos aqui. O templo do lar, templo sagrado da família, independe desta família ser 2 homens, 2 mulheres, 1 homem e uma mulher. O templo do lar é sagrado. As alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Tudo isso dimanam, fluem através do sexo, das energias da sexualidade, do chakra genésio. Olha a responsabilidade que nós temos com essas energias que fluem. São energias que nós, como deuses, recebemos de Deus, que é o nosso Criador. E que nós utilizamos como co-criadores menores, utilizamos essas energias para criar a nossa volta. É o que nós utilizamos essa energia para plasmar, para materializar a nossa volta. E nós utilizamos essa energia para materializar um irmão que vai vir conosco aqui para aprender e para continuar o seu aprendizado, para nos receber amanhã. Porque vamos lembrar que nós não podemos ser nossos filhos, mas podemos ser nossos netos, podemos ser nossos bisnetos. Então, às vezes, nós estamos trazendo aqui aquele que amanhã vai nos dar a possibilidade de podermos reencarnar e continuarmos o nosso estudo, o nosso aprendizado, através dessas energias que fluem através de nós, que são as energias sexuais. Desarrozoado, né?
deslocado, né? Contrário à razão, despropositado, injusto. Então é injusto subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos. É loucura retirar do ser humano as manifestações da sexualidade. Por isso que ele diz, desarrazoado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos a pretexto de elevação compulsória. Ninguém vai evoluir, ninguém vai se elevar reprimindo as energias sexuais. Nós vamos evoluir, nós vamos nos elevar aprendendo a utilizá-las da forma correta. Por amor, utilizá-las com sabedoria, com grandeza, com respeito, com aprendizado, vendo nelas o sagrado que existe em todas as energias. Então, ninguém dá salto. Não, eu vou ser celibatário porque isso vai me santificar. Não. As energias sexuais, elas não estão só no ato sexual. As energias sexuais estão mais e sim na nossa mente. Em como nós nos utilizamos desta energia. Então não adianta reprimir, não adianta colocar, não seremos celibatários e assim nós estaremos nos purificando, não, porque a mente vai estar ali buscando uma necessidade que faz parte do aprendizado, faz parte do corpo. É como se colocar, eu não vou mais comer. Eu não vou mais beber água. O meu corpo físico, ele precisa do alimento, ele precisa da água, ele precisa das energias sexuais para crescimento, aprendizado e evolução. As energias sexuais se manifestam na Terra, no chakra genésico e nos órgãos genitais morfológicos de homem e de mulher. Mas as energias sexuais, elas existem em nós como yang e yin. Não tem nada a ver com gênero, tem a ver com energia. Não tem a ver com essa sexualidade chinfrim que existe na Terra, mas tem a ver com diferenças energéticas que se associam para trabalhar juntas. Então nós podemos ter dois homens, um é yang e outro é yin, estão vivendo juntos, trabalhando juntos. Nós podemos ter um homem e uma mulher, os dois serem um yang e um yin, trabalhando juntos. Duas mulheres, cada uma ser yang e a outra ser yin, trabalhando juntos. São as energias que se completam. E quando nós conhecemos, quem tem casais, amigos, casais homossexuais, vê nitidamente, um tem tendências mais femininas, o outro tem tendências mais masculinas. São dois homens, não são duas mulheres morfologicamente encarnados aqui na Terra, mas as suas energias são com tendências diferentes. E eles estão ali unindo-se, completando para crescerem juntos, trabalharem juntos. Então não é uma questão de macho e fêmea, é uma questão energética de trabalharmos juntos essas energias. Podem ser dois homens, podem ser duas mulheres, podem ser um homem e uma mulher. Essas energias estarão trabalhando juntas para se completarem, para se auxiliarem, para aprenderem, se disciplinarem, evoluírem juntas. Então, quando ele diz aqui que é loucura subtrair-lhes as manifestações aos seres humanos a pretexto de elevação compulsória. Ninguém vai se elevar compulsoriamente. Não, a evolução não dá salto. Deus ensina pelo tempo. De vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma. O erotismo está na mente.
O erotismo está em nós, espírito, independentemente de estarmos encarnados como homem, como mulheres. São disciplinas as quais nós temos que aprender, estudar, nós temos que disciplinar, nós temos que, como qualquer outra energia, saber usar, disciplinar e comandar. O espírito comanda o erotismo, comanda as energias do chakra genésico e não o contrário. Não pode ser as energias do chakra genésico comandando o espírito. É o espírito que tem que disciplinar, educar todas as energias do corpo, inclusive a genésica, e comandar todas as energias do corpo, inclusive a genésica. Então, desausado subtrair as manifestações aos seres humanos. Eu vou me empolgando, aí eu vou elevando a voz, né? Fica terrível. Perdão. A pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Não é reprimir, não é impor o celibato, achando que com isso vai melhorar ou se modificar o ser santo, e não é sair fazendo sexo à torto e à direita como se fosse um animal no cio. O animal está no cio e vai se reproduzir. Aquele que está fazendo sexo ali à torto à direita está criando vínculos, criando cordões energéticos, criando dores, criando sentimentos em si de menos-valia, causando dores no outro, ou se utilizando do outro, criando algemas kármicas e energéticas que às vezes pode levar séculos para se desvencilhar e se resolver. Nós temos que respeitar todas as nossas energias, respeitar o outro, o sentimento do outro, as ilusões do outro, o erotismo do outro e respeitar o erotismo que existe em nós, saber trabalhá-lo, saber lidar com ele, saber educá-lo, da mesma forma que nós educamos o nosso estômago, da mesma forma que nós educamos a nossa vaidade, nós educamos o nosso egoísmo, nós educamos a inveja que existe em nós, nós vamos educando, aperfeiçoando e transmutando, para podermos utilizar essa energia de uma forma cada vez melhor, cada vez mais para a evolução e para o crescimento. Nós temos que trabalhar as nossas energias, educá-las. Nós temos que fazer com as nossas energias, com o nosso erotismo, o que nós fazemos com a nossa indisciplina alimentar. Eu vou trabalhar e me educar para me alimentar de uma forma correta, que nutra o corpo, de uma forma que eu não saia da terra como suicida inconsciente, por causa do doce, por causa da indisciplina alimentar, por causa do álcool ou por causa de drogas. Eu vou me educar. Então, da mesma forma que eu educo e eu trabalho o chakra gástrico, que é o plexo solar, né? O chakra gástrico, que é um chakra que também precisa ser muito bem trabalhado, que é uma energia que eu preciso saber trabalhar. Então, eu, através da educação alimentar, da minha reeducação alimentar, tomando consciência do que eu coloco para dentro do corpo, de como eu alimento esse chakra, do que eu coloco para dentro da minha mente, como eu alimento o meu chakra gástrico, o meu chakra frontal, o meu chakra coronário, o meu chakra genésico, de como eu alimento daquilo que eu coloco para dentro de mim mentalmente, energeticamente, através dos sentimentos. Enquanto nós estivermos trabalhando as nossas emoções,
através das nossas emoções. A hora que nós trabalharmos as nossas emoções para sentimentos, nós estaremos trabalhando todas essas energias com os nossos sentimentos. Mas como nós estamos nos reeducando, nós estamos ainda no começo, no processo de começo de trabalho, nós temos que ver como nós trabalhamos as nossas emoções para trabalharmos todas essas energias e sabermos trabalhar todos esses chakras, alinharmos esses chakras para que tenhamos as nossas energias trabalhando juntas, em união e todos os vórtices trabalhando corretamente, nos alimentando energeticamente. Isso é fundamental para que a gente tenha centro, para que a gente possa caminhar, estudar e evoluir. Aqui vem uma parte que é maravilhosa. Sexo é espírito e vida, espírito com E minúsculo. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Não é só a serviço da felicidade e da harmonia do corpo físico e do corpo perispiritual, não. O sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Faz parte da força e da energia de todo o universo. Consequentemente, reclama responsabilidade. Nós estamos falando aqui. Responsabilidade e discernimento, disciplina, controle emocional, análise de razão, de conhecimento. Então, sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Conseguintemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas. Todos nós precisamos saber o que estamos fazendo com as nossas. Com as nossas energias genésicas. Observando como, com quem e para quê. Vou repetir. Observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos. Se utilizam dessas energias. Como, com quem e para que estão trocando essas energias sagradas. Entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. É o que eu estava falando. Entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão subordinados às leis de causa e efeito. Ação e reação. Nós estamos criando algemas. Nós estamos criando laços fluídicos, cordões fluídicos que vamos levar conosco para a vida espiritual, para o próximo reencarne, até nós acertarmos com as pessoas com as quais nós trocamos as nossas energias sexuais. Nós precisamos ver a extensão dessa responsabilidade em termos energéticos de troca de energia, de cordões, de laços fluídicos, de algemas para o bem e para o mal. Porque nós podemos estar criando ali laços, né, que nós vamos ver nos livros que vão para a vida espiritual, continuam juntos na vida espiritual, porque são trocas de energia, estão ali juntos. Dois seres, dois espíritos, independente de estarem encarnados como homem e como mulher, que continuam na vida espiritual, juntos, crescendo, voltam, reencarnam,
ficam juntos de novo. Às vezes se separam, depois se reúnem, porque são espíritos afins que vão construir, trabalhar juntos. Ou esses vínculos vão nos trazendo irmãozinhos que vêm cobrar de nós a nossa irresponsabilidade, vêm cobrar de nós a nossa insensatez de termos mexido com o sentimento deles, de termos usado o sentimento deles, seja da forma que for, sem responsabilidade, sem critério, sem amorosidade, sem irmandade, sem fraternidade, sem empatia. Nós temos sempre que nos colocar no lugar do outro e só fazermos para o outro aquilo que nós queremos que seja feito para nós. É o que ele está colocando aqui. Que, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, das energias sexuais, entendendo que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, de causa e efeito, de tudo, e segundo esse exato princípio, de tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Tudo o que fizermos a outrem, em todos os sentidos, mas no mundo afetivo, nós receberemos de volta para nós. Então não façamos ao outro aquilo que nós não queremos que seja feito para nós. Nós vamos ver um texto lindo no livro, Sinal Verde, do André Luiz, psicografado pelo Chico, quando ele diz: não faça armadilhas emocionais para o outro, porque quem vai cair nessa armadilha será você mesmo. Então não use de erotismo para o outro, não tente seduzir o outro, não tente jogar charme, trabalhar com a emoção do outro, se a sua intenção não é de amá-lo, não é de trocar experiências de vida, de se juntar ao outro para amá-lo, para trocar energias para crescer junto e aprender junto. Se não é, respeite o sentimento do outro. Não faça para o outro o que não quer que seja feito para você. Respeite todas as energias que existem dentro de cada um de nós, porque todas elas são sagradas. Mas principalmente a nossa sexualidade, o erotismo que existe em nós é para ser trabalhado, educado. Porque toda a energia que existe em nós é para nos ajudar a crescer e evoluir. Não existe nada em nós que seja sujo. Não existe nada em nós que seja pecaminoso. Deus não colocou nada na sua criação que seja errado ou que seja pecaminosa, que seja suja. Tudo que existe na criação de Deus é sagrado, é divino, é maravilhoso. Nós é que precisamos encontrar o sagrado em tudo aquilo que existe na criação divina. E nós somos criação divina. Nós somos sagrados. Nós seremos anjos um dia, pela determinação de Deus. Questão 540 do Livro dos Espíritos, que eu não canso de repetir, porque é isso que nos tranquiliza, é saber que, independentemente da nossa preguiça, de estarmos estacionados, estarmos parados no tempo e no espaço, independentemente de tudo, nós caminharemos do átomo ao arcanjo. Seremos, sim, anjos um dia. No nosso próximo estudo, se Deus quiser, eu já estarei com a minha voz taquara rachada normal, e não essa voz horrorosa. Nós vamos ver a família. Até lá.